Primeiro, desejar uma boa semana aos nonos anos, né? Vocês solicitaram muito que esse ano a gente trabalhasse a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e eu vou começar a entrar devagarinho nesse assunto, né? Atrás de mim está passando algumas imagens no momento, e esse vídeo está trazendo muitas informações. Inclusive, eu vou postar o link dele também para que vocês possam acessar via YouTube. Mas nós fazemos assim várias pesquisas, a gente consegue encontrar não só vídeos, mas muitas informações mostrando tudo o que aconteceu e o que envolveu, né, não só em relação ao mundo, mas o que envolveu em questão de economia, vidas humanas, como os países passaram a se relacionar, toda esta questão também que envolve, né, um novo movimento de relações, não só políticas, mas de uma visualização de como nós tratamos a própria Terra, de todo um desenho novo na questão da geopolítica, né? Mas o vídeo dessa semana ele é muito mais uma introdução, instigar vocês a pensarem um pouco sobre o mundo e como ele se relaciona, e principalmente, né, o que foram essas guerras, não só na vida da Europa, que foi muito devastada, mas em relação ao mundo inteiro. Hoje o mundo, ele teme uma nova guerra, né? A gente não deseja isso. E já no início do ano eu lembro que eu falei para vocês, né? Onde é que nós vivemos, o local que nós vivemos, ele corre risco de nós termos uma grande guerra, ou quem sabe uma guerra que envolva diretamente o Brasil. E será que nós conseguiríamos nos proteger? Eram perguntas que vocês já estavam fazendo. Então nós vamos começar a entrar nesse assunto que eu acho ele muito interessante. Nós temos que pensar a palavra legal. Às vezes a gente fala, nossa, como é legal assistir, né, sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas eu não acredito que seja esse o pensamento, né? Quando a gente tem milhões de vidas que foram perdidas em função dessas guerras, nós conseguimos perceber que ela não é legal. A guerra não traz nenhum benefício para nós. Uma das coisas que eu sempre falo em sala de aula, né? E isso eu gosto de deixar muito bem claro. Eu estou usando esse aparelho, a televisão, né? Porque a gente perceber, pessoal, que às vezes nós tentamos fazer as aulas da melhor forma possível. A gente quer chegar para vocês e instigar vocês a procurarem, né? Eu sei que muitas vezes o acesso é bastante complicado, nem todos conseguem, mas a gente quer proporcionar a cada um de vocês o melhor. Então, nós vamos usar sim os mecanismos que a gente também tem em casa, né? E através desses mecanismos a gente chegar até vocês. E isso pode ser via celular, vocês não precisam estar acessando via televisão, né? Não, a gente pode acessar pelo celular, a gente pode acessar pelos nossos computadores, as informações que a gente vai passando, a parte escrita, as atividades, é para alargar os horizontes. E uma das coisas que me surpreende, e eu sempre digo em sala de aula, né, todo mundo quer muito ouvir sobre a guerra, tudo aquilo que ela causou, mas a guerra é legal só em um lugar. Existe um lugar que a guerra é legal, sim. É lá no videogame, né? Por quê, pessoal? Lá nós temos os super-heróis, a gente luta com eles, nós criamos avatares, né? Esses avatares eles vão lutando através dos nossos comandos. O videogame, pessoal, a gente pode dar um reset, a gente pode começar de novo, a gente pode parar, a gente dá uma pausa, a gente recomeça. Se a gente perdeu, a gente pode reiniciar, então a gente vai começar tudo de novo. Lá a guerra é legal, porque lá nós não estamos lidando com a morte de uma forma real. Mas as guerras em si, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda e todas as demais guerras que aconteceram ao longo da história humana, elas trouxeram sofrimento. E esse sofrimento vai atingir principalmente as pessoas que não estão diretamente envolvidas nelas. Tanto é que a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 e ela termina em 1918, existem inúmeros relatos de soldados que eles se perguntam, né? Estamos lutando em função do quê? Ou para quê? Ou nós lutamos para quem? Porque muitas vezes quem declara guerra e quem quer a guerra está dentro de uma sala, né, está lá assinando um documento e não está participando diretamente da guerra. E aí o que é importante nós nos darmos conta em relação a tudo isso? Bom, se as pessoas que assinam, elas decidem as coisas, cabe principalmente a quem tem que ir para a guerra simplesmente obedecer. Sim, essa é uma das funções, porque se eu sou soldado e eu tenho que ir para a guerra, eu estou sim sob um juramento, né? Porque se eu entro para um exército, eu faço esse juramento de prometer proteger principalmente
o meu país, o meu território, e em função disso eu estou quase que também colocando a minha vida à disposição da proteção desse país. Isso eu gostaria que a gente pensasse. Então hoje eu estou dando mais uma introdução para a gente pensar. E aos pouquinhos nós vamos receber materiais para estudar. Eu vou colocar links ali de vídeos bem legais do YouTube que vocês podem acessar. Estão recebendo essa informação de mim também, né? Então significa que eu estou fazendo esse vídeo para tentar chegar até vocês, que eu acredito que seja um mecanismo que é bom e ele é importante. E o celular, nesse momento, ele passa a ser o nosso grande contato com cada um de vocês, mas mais do que isso é não ter só a palavra escrita, porque quando eu estou com um texto que eu leio, muitas vezes ele não me atinge. Mas quando eu começo a ter reflexões e a gente se fala, nós falamos sobre o assunto, eu estou escutando, eu começo ao mesmo tempo também a pensar, né? Como é o caso que eu acabei de falar para vocês. A guerra não é legal quando a gente está no meio dela. A guerra pode ser legal, sim, quando eu estou com um videogame na minha frente, eu acho ela o máximo, num filme, etc. Que eu sei que quando termina o set de filmagem, todos os atores vão para suas casas. Então eles não morreram, eles continuam a existir. Mas a guerra, ela corta vidas. E muitos soldados, ao se perguntarem qual o motivo que eu estou indo para essa guerra, e ao levar isso com eles, uma das coisas que eles tinham em mente é: mas eu estou matando a outra pessoa que também tem o direito de viver tanto quanto eu. Eu estou matando a outra pessoa para que o meu território seja defendido, mas o outro que está lá também defende o território dele. Então a guerra, ela tem muito disso. E ao mesmo tempo, essas grandes brigas, essas grandes guerras, vai envolver não só a questão das vidas humanas, mas também a supremacia do poder econômico, né? Vai ditar as normas o país que tem maiores condições de comprar armas. Por isso que antes de 1914, nós vamos ter as famosas corridas armamentistas. E elas começam, na verdade, a corrida armamentista começa muito antes da própria guerra, por volta de 1888, né? Tem informações até muito anteriores, mas a partir dessa data, alguns países já estavam comprando armas em larga escala. Se nós olharmos alguns países europeus, principalmente os menores, eles já procuravam se aliar a países maiores muito anterior a isso. E aí nós vamos entrar em algumas questões, que é a própria unificação da Alemanha, a própria unificação da Itália, que vai estar lá no texto, e que vai gerar motivos para chegar até a guerra, porque ali vai estar se lutando por terras, por questão de cultura, inclusive a própria questão da língua alemã, que vai querer formar um grande país com todos aqueles que falam alemão. Então, a Primeira Guerra Mundial, quando as pessoas estão indo para ela e estão indo lá proteger, eles vão criar vários mecanismos para procurar fazer com que não só a defesa do território, mas a defesa pessoal. E aí nós vamos ter as famosas trincheiras, inclusive trincheiras com 20 quilômetros, tentem imaginar isso, são buracos cavados na terra para proteção, e aí eu vou tentar passar para vocês alguns links para que vocês possam olhar isso através de imagens, que é bem interessante. Eles vão começar. Nós vamos ter na Primeira Guerra Mundial também a questão do uso do avião, e aí nós vamos ter a Itália, que vai pegar essa ideia de aviões que muitas vezes não estavam preparados para a guerra, mas como é que eles utilizavam isso, né? E aí, aqui, tá? Isso aqui, esse link eu também vou mandar para vocês, mas às vezes a gente mostra, né? Isso eu queria que ficasse, nós vamos ter duas alianças. Eu acho que no vídeo acaba indo ao contrário, né? Então vocês vão tentar acessar os links que eu vou mandar para vocês. Na parte escrita também vai estar isso, mas é nós termos na cabeça as duas grandes alianças em relação à Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos ter uma aliança que é a Tríplice Aliança, que vai envolver os países da Alemanha, o Império que não existe mais, que era chamado Austro-Húngaro, e aí vai envolver um problema grande com um príncipe chamado Francisco Ferdinando, que vai visitar a Sérvia e um estudante acaba assassinando ele. A morte do príncipe Ferdinando, Francisco Ferdinando, é colocado como o estopim
do início da Primeira Guerra Mundial, porque os países vão usar isso, né, para começar essa guerra. Na verdade, os países já queriam essa guerra, e eles queriam em questão econômica. E é muito engraçado que no mundo atual em que nós estamos vivendo, ainda se briga muito em relação à própria economia mundial. Aí vai ter o Império Otomano, eu vou colocar um parágrafo sobre isso que está lá no texto, porque eu não quero elucidar tudo através do vídeo. O texto vai complementar o vídeo e lá vai ter também uma tarefa, uma atividade que eu gostaria que todos realizassem, eu e a professora Márcia, tá? A Itália, que vai permanecer na Tríplice Aliança até 1915, depois ela vai trocar, ela vai mudar de lado, porque a Itália ela vai ser um pouco inteligente nesse processo. Quando ela vai perceber que a Tríplice Aliança começa a ter dificuldades e alguns problemas, ela vai para um outro lado que é muito mais forte. Ela vai perceber isso. Aí nós vamos ter a famosa Bulgária, que também é um país que não era tão grande assim, que depois vai gerar um problema muito maior que vai envolver a própria Rússia. E esse país, ela entra em 1915 nessa Tríplice Aliança. Então nós temos ali a Itália que sai, mas nós temos a Bulgária que vai entrar. A segunda aliança, essa é a primeira que eu falei até agora, a segunda aliança é chamada de Entente, ou então a dos aliados. Quem é que entra? França, o Reino Unido, liderado ali pela Inglaterra, porque são vários países que compõem uma espécie de império, onde nós vamos ter uma rainha que começa, que dita as normas. Claro que antes, nesse período, não era a Rainha Elizabeth, mas para nós nos ligarmos, eu estou falando sobre isso. Daí a gente consegue direcionar o nosso pensamento, não só para o mapa, mas o país em questão. Tá? E aí nós vamos ter o Império Russo. Depois nós vamos ter a Itália a partir de 1915 e o próprio Canadá. Por que esses países... Primeiro nós vamos ter três, tá? Os primeiros três é França, o Reino Unido e o Império Russo. Depois, a partir de 1915, nós temos a troca da Tríplice Aliança, sai a Itália e entra na Entente. E aí nós vamos ter o Canadá. Depois, vários outros países vão ficar do lado desses três primeiros. E aí sim, pessoal, a guerra ganha uma proporção gigantesca. Vai entrar a própria Sérvia, tentando se defender. Nós vamos ter os Estados Unidos a partir de 1917, já entra quase no final da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter a Bélgica, Japão, Austrália. Nós vamos ter Nova Zelândia, Portugal. Nós vamos ter o próprio Reino da Romênia. E aí, em 1917, também entra um país que nós conhecemos muito bem, que é o Brasil. Mas por que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial em 1917? Porque nós sempre estamos ao lado de qual país? Aqui na América. E quando eu falo América, a sua totalidade, né? Não aquela questão que eu já falei no vídeo anterior, que muitas vezes a gente diz Estados Unidos é América. Não. Fazemos parte da América. E em função de nós muitas vezes estarmos aliados aos Estados Unidos, e isso na mídia atual está aparecendo muito, né? E parece que o Brasil tem que estar subjugado aos Estados Unidos, nós também vamos ajudar na Primeira Guerra Mundial. Eu estou dando algumas pinceladas. Eu gostaria muito que vocês lessem os textos. Se tiverem dúvida, podem postar para o meu número particular, vocês têm ele. Procurem fazer questionamento. Assistam os outros vídeos que eu vou colocar os links. Aqui apenas eu fiz uma pequena introdução, mas é uma guerra que vai trazer muitas mortes. E aí, pessoal, ao longo desse período, nós vamos ter, sim, um intervalo chamado entre guerras, e aí depois nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, e mais para frente nós vamos entrar numa guerra muito perigosa, que alguns historiadores que continuam a estudar o mundo na sua totalidade, eles dizem que ainda não terminou, que é a famosa Guerra Fria. E aí nós vamos entrar numa guerra muito poderosa, que é de armamentos superiores, principalmente a bomba atômica. Hoje nós temos a de nitrogênio, a de hidrogênio, tantas outras tecnologias, mas todas elas construídas para destruir o planeta Terra. Alguns países vão dizer, não, nós queremos proteger, mas eu faço uma bomba que destrói ela. Para nós termos uma ideia nessa guerra, a Primeira Guerra Mundial, além de ter um saldo de mortos direto na guerra e principalmente a relação de população que foi atingida, nós chegamos a quase 20 milhões de mortos. E
Depois que termina essa guerra, nós vamos ter uma gripe espanhola. E essa gripe espanhola, ela não nasce na Espanha, vamos ainda trazer essa informação, mas ela começa a ganhar uma proporção muito forte na Espanha e vai matar mais, em torno de 25 milhões de mortos. A totalidade de mortes em função, porque aí nós temos uma Europa destruída e começa a vir uma doença igual a essa que não se conseguia combater. Então, a Primeira Guerra Mundial ela chega a gerar em torno de 50 milhões de mortos. E aí nós estamos numa pandemia. Nós vivemos o Covid-19, que até o momento, juntando as mortes dos diversos países ao qual essa doença atingiu, no momento a gente já está chegando a 500 mil de mortos. Só no Brasil, hoje, dia 13, que eu estou gravando o vídeo para vocês, na verdade, nós já chegamos, no noticiário que eu assisti não faz muito tempo, agora é de manhã, nós chegamos a 150 mil mortos, já passamos. Então vamos fazer um comparativo, vamos pensar sobre isso, vamos tentar, né, imaginar o que é uma guerra que eliminou 50 milhões de mortos, em função também de uma gripe que nasce, né, que é chamada espanhola, e o que nós estamos vivendo na atualidade na busca da preservação da vida. São questionamentos. Vamos então entrar nesse assunto que eu tenho certeza, aí sim eu posso dizer que todos vocês gostam. Tenhamos todos uma boa semana e que a gente possa dar continuidade às atividades da melhor maneira possível. Um abraço para todos.